O céu sobre a cidade do interior não se punha. Ele se feria, sangrando em tons de um roxo doentio e um laranja gangrenoso, uma ferida aberta no crepúsculo. João sentia o ar pesado e elétrico em seus pulmões, denso com o cheiro de ozônio e terra molhada, a calmaria prenunciando uma tempestade de violência inenarrável. As ruas de paralelepípedos, brilhando com uma umidade febril que não vinha da chuva, pareciam um caminho de vidro quebrado, cada passo um risco. E cada passo em direção à sua casa, aquela construção moderna que se destacava solitária e arrogante no fim da rua, era um esforço físico, como se ele caminhasse contra uma correnteza invisível. As árvores ao redor, altas e esqueléticas, não balançavam com o vento. Elas se contorciam em espasmos silenciosos, os galhos como dedos artríticos se agarrando ao céu doente. Algo estava fundamentalmente errado. Não era apenas o silêncio anormal da vizinhança, um vácuo onde deveria haver o som de crianças brincando ou cães latindo. Não era a forma como as sombras se alongavam, famintas, engolindo a calçada. Era um zumbido baixo, uma frequência subsônica que ele sentia vibrar em sua arcada dentária, nos ossos de seu crânio. Era um pressentimento que se enrolava como uma serpente de gelo em seu estômago, sussurrando uma verdade que sua mente racional se recusava a aceitar. A verdade de que o lugar que ele chamava de lar não era mais seguro. Ao girar a maçaneta, um frio anormal, como o toque de metal guardado em gelo por um século, subiu por seu braço, um choque que pareceu viajar direto para o seu coração. A casa o recebeu com um silêncio que não era de paz, mas de vácuo. Um silêncio que tinha peso, que pressionava seus tímpanos e fazia o ar parecer denso demais para respirar. As luzes, que ele tinha certeza absoluta de ter deixado acesas naquela manhã, estavam agora apagadas, mergulhando o corredor em uma penumbra profunda e aveludada, uma escuridão que parecia viva. E lá estava ela. Maria estava sentada em sua poltrona favorita na sala de estar, uma silhueta imóvel contra a escuridão crescente. A única luz vinha da janela, um filete pálido e cinzento que esculpia seu rosto, transformando-o em uma máscara de cera, uma efígie de museu. João parou na entrada da sala, o coração martelando um ritmo caótico e irregular contra suas costelas, tão alto que ele temeu que ela pudesse ouvi-lo. Maria? Sua voz saiu fraca, um fiapo de som, engolida pela quietude devoradora. Querida, você está bem? A casa está tão escura. Ele se aproximou devagar com uma cautela que não lhe era natural. Cada passo no assoalho de madeira era um rangido que soava como um grito de advertência. E então ele viu. E o mundo parou. Seus olhos. Os olhos de Maria, que ele conhecia como constelações particulares, castanhos e cheios de lampejos de riso e vida, eram agora poços. Poços de tinta preta, um abismo líquido e sem fundo. Não havia íris, não havia pupila, não havia qualquer reflexo de luz ou reconhecimento. Eram buracos no universo, portais para o nada, e sugavam toda a esperança e calor do ambiente. Sua pele, antes quente e com o tom de pêssego, tinha a palidez translúcida do mármore de uma estátua. E um sorriso fraco, um espasmo muscular desprovido de qualquer alegria, repuxava o canto de seus lábios. Maria, o que está acontecendo com você? Ele se ajoelhou à sua frente, o medo transformando-se em um nó físico em sua garganta, sufocando-o. Ele estendeu a mão para tocar a dela, mas hesitou. A mão dela, pousada no colo, parecia a de uma boneca de porcelana, perfeitamente imóvel, sem vida. Eu preciso te ajudar. Por favor, fale comigo, lentamente, com um movimento que parecia doloroso, antinatural e deliberado. A cabeça dela se virou em sua direção. Não foi um movimento fluido. Foi uma série de pequenos estalos.
o ranger sutil de vértebras se movendo de uma forma que não deveriam, um som que fez o sangue de João gelar e o pelo em seus braços se eriçar. Quando aqueles olhos negros se fixaram nos dele, um frio abissal, um frio de espaço profundo o percorreu. Não havia ninguém ali. A mulher que ele amava, a alma com quem ele compartilhava a vida, se fora. Apenas a casca, a bela e familiar casca, permanecia e estava ocupada. Ele está aqui. Um sussurro escapou dos lábios dela, mas a voz não era a sua. Era um som gutural, arranhado, como o de folhas secas sendo arrastadas pelo concreto. Era uma voz que parecia vir de múltiplos lugares ao mesmo tempo, uma harmonia de ruídos profanos. Ele sempre esteve. João recuou de joelhos, o terror o paralisando, transformando seus músculos em pedra. Quem está aí com você? Quem é ele? A cabeça de Maria pendeu para o lado, um ângulo que quebraria um pescoço normal, o som de um estalo suave e molhado ecoando na sala silenciosa. O sorriso se alargou, esticando a pele de seu rosto de uma forma grotesca, revelando dentes que pareciam impossivelmente mais longos, mais afiados. Ele quer você também. Naquele exato momento, um trovão seco e brutal rachou o céu lá fora, e as janelas da casa tremeram violentamente em suas molduras. A luz solitária do poste da rua piscou, uma, duas vezes, e então morreu, mergulhando. A sala em uma escuridão total e sufocante. Por um segundo de pânico cego, o mundo desapareceu. Quando a luz voltou, instável, a poltrona estava vazia. "Maria!" João gritou, levantando-se de um salto, o pânico finalmente quebrando sua paralisia e tomando conta de sua razão. Ele girou, os olhos desesperados procurando em cada canto escuro da sala. "Onde você está?" Silêncio. E então, um riso. Baixo, quase inaudível. Parecia o riso de uma criança, mas estava corrompido, torcido em algo malicioso e antigo. Vinha do corredor escuro que levava aos quartos. Com o coração na boca, um gosto metálico de medo em sua língua, João seguiu o som. A porta de seu quarto estava entreaberta, uma fenda de escuridão convidativa. Ele a empurrou. Maria estava lá de pé, de costas para ele, olhando fixamente para o grande espelho da penteadeira. Mas a imagem que o espelho devolvia não era a dela. No espelho, uma figura alta, emaciada, com membros longos e contorcidos e olhos que brilhavam com uma luz vermelha própria, olhava de volta para ele, um sorriso de predador em seu rosto inexistente. "João." A voz sussurrou, mas não veio de Maria, veio de trás dele. Ele se virou bruscamente, um grito preso na garganta. Não havia nada, o corredor estava vazio, o ar se solidificou ao seu redor, tornando-se denso e frio. Quando ele olhou de volta para o espelho, o reflexo demoníaco havia sumido, e Maria ainda estava de costas. Então, ela se virou. Com uma velocidade impossível, ela avançou sobre ele, não correndo, mas deslizando pelo chão, como uma sombra impulsionada por uma força invisível. Seus olhos negros ardiam com um ódio que era mais antigo que o tempo, e suas mãos, com unhas que agora pareciam garras escuras e curvas, se fecharam em seu pescoço. A força era sobre-humana, esmagadora. João sentiu o ar sendo expulso de seus pulmões enquanto era erguido do chão e arremessado através do corredor. Sua cabeça bateu na parede oposta com um estalo surdo e doentio, e a dor explodiu em flashes brancos e náusea atrás de seus olhos. Caído, atordoado, ele viu a coisa que usava o corpo de sua esposa pairar sobre ele, sua silhueta recortada contra a luz fraca. "Você não pode me impedir!" A voz rosnou, cheia de um triunfo antigo e absoluto. "Ela é minha agora!" O desespero deu a João uma última centelha de força. Ele se arrastou para trás, tentando fugir. O gosto de sangue e cobre enchendo sua boca.
Com a mão trêmula e ensanguentada, ele alcançou o celular no bolso. Seus dedos, desajeitados e dormentes, mal conseguiam discar o número, um número que ele rezava para nunca precisar usar. A linha chamou 1, 2 vezes. Alô? A voz do outro lado era calma, experiente, um farol em sua tempestade de terror. Padre Antônio? João ofegou, a voz rasgada pela dor e pelo medo, enquanto olhava para Maria, que começava a rir, um som que quebrava o que restava de sua sanidade. Preciso de você. Agora. Houve uma pausa pesada, preenchida, pelo som da respiração calma e medida do padre. O que aconteceu, João? Cadê a Maria? Ele olhou para o rosto contorcido de sua esposa, para os olhos vazios que prometiam um inferno particular. Ela não é mais ela. Outro silêncio, mais longo, mais sombrio. Um silêncio que continha um conhecimento terrível. Fique onde está, não tente nada. A voz do padre era agora dura como aço, desprovida de qualquer calor. Vou até aí. Mas você precisa se preparar, meu filho. Isso é muito pior do que você pode imaginar. Você já sentiu a presença de algo que não deveria estar ali? Aquele arrepio na espinha quando as luzes se apagam? João acabou de descobrir que o verdadeiro terror não vive nas sombras, mas dentro da pessoa que ele mais ama. A possessão começou. A porta para o inferno foi aberta bem no meio de sua casa. O que você faria? Como lutaria contra um demônio que usa o rosto da sua esposa? Se você tem coragem para descobrir o que acontece a seguir, para mergulhar nesta história de terror psicológico, possessão demoníaca e suspense extremo, então faça o seguinte: antes que seja tarde demais, deixe seu like para mostrar que sobreviveu a este primeiro encontro. Compartilhe com aquele amigo que adora histórias de terror e creepypastas. E o mais importante, inscreva-se no canal Sombras do Terror e ative o sino, porque o exorcismo está apenas começando. O gabinete do Padre Antônio era um bolsão de silêncio em um mundo que gritava. Um santuário contra o caos. O ar ali dentro era pesado e doce, com o cheiro de séculos de fé e dúvida. Uma mistura complexa de papel amarelado de livros teológicos, a cera de abelha de velas incontáveis e o aroma fraco e persistente de incenso, que parecia ter se infiltrado na própria madeira escura e polida das estantes. Um único feixe de luz da tarde atravessava a janela alta e estreita, uma lâmina de ouro pálido que cortava a penumbra, iluminando um turbilhão de partículas de poeira que dançavam como espíritos preguiçosos ou as cinzas de orações há muito esquecidas. Um relógio de pêndulo, antigo e imponente, um gigante de carvalho em um canto, marcava o tempo não com um tic-tac, mas com um batimento cardíaco lento e profundo, o som de um coração de madeira que contava os segundos para a eternidade. João não bateu. Ele irrompeu pela porta como se estivesse fugindo de um incêndio, trazendo consigo o frio da rua e o cheiro elétrico do medo. Ele era uma dissonância naquele santuário de ordem e calma. Seus cabelos estavam desgrenhados, molhados por um suor frio que se agarrava à sua testa. Havia olheiras arroxeadas sob seus olhos, tão profundas que pareciam hematomas de uma luta invisível. E sua camisa estava amassada e manchada com algo que poderia ser terra ou o sangue seco de seu ferimento na cabeça. Ele parou no meio da sala, ofegante, os ombros curvados como se carregasse o peso de um mundo em colapso. O Padre Antônio estava sentado atrás de sua mesa maciça de mogno, os óculos de leitura na ponta do nariz, um livro antigo, encadernado em couro, aberto diante dele. Ele não se assustou com a entrada abrupta. Talvez nada mais o assustasse. Apenas ergueu os olhos, e o olhar que encontrou o de João era de uma calma antiga e penetrante.
Era o olhar de um homem que já tinha visto o abismo muitas vezes e aprendera a não piscar. Com um gesto lento, ele fechou o livro. O som da capa de couro batendo suavemente foi o único ruído agudo na sala. Ele marcou a página com um marcador de couro trançado e tirou os óculos, pousando-os com cuidado sobre a mesa. João? A voz do padre era como o som do pêndulo do relógio, baixa, estável, imperturbável. Ele fez um gesto em direção à cadeira de couro rachado que ficava em frente à mesa. Uma cadeira que testemunhara inúmeras confissões de dor e medo. Sente-se, meu filho. Você não parece bem. João desabou na cadeira, o corpo finalmente cedendo. Um tremor violento o percorreu, um choque tardio do terror que havia experimentado. Ele tentou entrelaçar os dedos para firmá-los, mas eles se recusavam a obedecer, dançando uma dança nervosa e incontrolável em seu colo. Padre, a noite passada, ele começou. A voz era um arranhão em sua garganta, áspera e irreconhecível para si mesmo. As palavras não vinham, eram grandes demais, monstruosas demais para passar por seus lábios. Ele engoliu em seco, o som alto demais no silêncio do gabinete. O padre esperou, ele não apressou, não pressionou, apenas observou. Sua expressão, uma tela de compaixão e paciência, como um médico experiente esperando o paciente descrever uma dor que ele já reconhecia pelos sintomas, pela palidez, pelo cheiro do medo. É a Maria. João finalmente conseguiu dizer, as palavras saindo em um jorro desordenado e febril. Os olhos dela, padre, eram pretos. Não havia nada lá dentro. Um vazio. A voz não era dela. Era como cascalho sendo arrastado do fundo de um poço. E o cheiro. Ele estremeceu violentamente, abraçando a si mesmo como se tentasse conter o frio que vinha de dentro. Um cheiro de carne, queimada e metal velho. Ela me atacou. A força não era humana. Ela me jogou contra a parede como se eu fosse um boneco de pano. Enquanto João falava, o padre Antônio permaneceu imóvel, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de João. Sua mão direita, pousada sobre a mesa, deslizou discretamente para o lado, os dedos roçando um terço de madeira escura e lisa que estava ali, quase escondido sob uma pilha de papéis, um gesto tão habitual que era quase inconsciente. Ela falou sobre um ritual, padre, sobre uma invocação. A voz de João era agora um sussurro aterrorizado, como se temesse que a própria palavra pudesse invocar algo ali, naquele lugar seguro. Ela disse que ele sempre esteve aqui. Ela sabia de coisas sobre mim, sobre meu pai, segredos que ninguém poderia saber, segredos que eu mesmo mal me lembrava. O padre inclinou-se ligeiramente para a frente, o rangido suave de sua cadeira de couro, o único som além da voz trêmula de João. "E o que aconteceu depois de você me ligar?" perguntou ele, a voz ainda calma, mas agora com um fio de urgência, a voz de um especialista precisando de dados cruciais. Ela parou. Assim que desliguei o telefone, ela desabou, como uma marionete cujas cordas foram cortadas. E quando acordou, minutos depois, ela não se lembrava de nada. Estava assustada, chorando, perguntando por que minha cabeça estava sangrando. Ela era a Maria de novo, a minha Maria. João enterrou o rosto nas mãos, os ombros sacudindo, com um soluço seco. Mas eu sei que não acabou, eu sinto. A casa não é mais a nossa casa. Há algo lá, esperando, observando. O ar é pesado, frio. Finalmente, o padre Antônio falou, e suas palavras caíram como pedras de granito no silêncio. "O que você descreve, João, não é uma doença da mente. É uma infestação da alma." Ele fez uma pausa, deixando o peso da palavra infestação
Assentar, uma palavra que sugeria parasitas, ninhos, corrupção. Uma possessão. E pelo que você diz, pela inteligência, pela malícia, pela força, não é um espírito errante ou uma entidade menor. É algo antigo, algo que foi convidado a entrar. João levantou o rosto, os olhos arregalados de pânico e súplica, um homem se afogando buscando uma mão. O que eu faço? Padre, pelo amor de Deus, me diga o que fazer. Eu não posso perdê-la. O padre Antônio levantou-se, sua figura alta projetando uma sombra protetora sobre João. Ele contornou a mesa e colocou uma mão firme no ombro de João. O toque era quente e forte, a primeira coisa sólida e real que João sentia desde que o pesadelo começara. Primeiro você respira. O medo é o alimento deles. Não dê a ele um banquete. Seu tom não admitia discussão. Era a voz de um comandante no campo de batalha. Segundo, você não está mais sozinho nisso. Eu vou ajudá-lo. Um soluço de alívio escapou de João. Um som que era meio choro, meio suspiro. Quando? O que faremos? Agora. O padre Antônio já estava se movendo em direção à porta, pegando seu casaco escuro do cabide. A hesitação não fazia parte de seu vocabulário neste momento. Não podemos esperar. A primeira noite é apenas o teste, a segunda é a consolidação. Precisamos ir até sua casa. Eu preciso ver o local. Preciso sentir a presença. Precisamos entender com o que estamos lidando antes de qualquer ritual. Ele parou na porta e olhou para trás. Seu rosto agora uma máscara de determinação sombria e cansada. Pegue seu casaco, João. Vamos voltar para o seu lar. Mas entenda isto. A partir do momento em que cruzarmos aquela porta juntos, a batalha terá começado e não haverá recuo. A chave tremia na mão de João e foram necessárias 3 tentativas trêmulas para que ele conseguisse encaixá-la na fechadura de sua própria casa. Cada clique do metal contra o metal parecia um trovão no silêncio mortal da rua, um anúncio de sua chegada ao inimigo. Ao lado dele, o padre Antônio permanecia imóvel, um monólito de calma no meio do turbilhão de medo de João. Ele não olhava para a porta. Seus olhos varriam o telhado da casa, as janelas escuras do andar de cima, a linha das árvores no quintal, como um general experiente avaliando as defesas e as emboscadas de uma fortaleza inimiga. Quando a porta finalmente se abriu com um rangido relutante, um ar frio e estagnado saiu de dentro, envolvendo-os como um sudário. Não era o ar de uma casa fechada. Era um ar morto, pesado, que cheirava a poeira, metal enferrujado e a algo vagamente adocicado e podre, como flores esquecidas em um túmulo. Eu não sei se consigo entrar, sussurrou João, paralisado no umbral, o corpo se recusando a obedecer. O corredor, que antes era o caminho para o conforto, a segurança e o amor, agora parecia a garganta de uma besta adormecida, escura e esperando. Você não entrará sozinho. A voz do padre Antônio era firme como a pedra. Ele deu o primeiro passo, cruzando o limiar com uma deliberação que era quase um desafio. O próprio ato pareceu uma declaração. O ar ao redor dele pareceu ondular, como a superfície da água perturbada por uma pedra. João o seguiu, o coração martelando, e fechou a porta atrás de si. O som do trinco se fechando foi definitivo, um som de finalidade, como o de uma cela sendo trancada por dentro. A casa estava escura, mas o padre não pediu que as luzes fossem acesas. Ele se movia pela penumbra com uma certeza desconcertante, seus olhos se ajustando rapidamente, vendo mais do que apenas a falta de luz. Ele não olhava para os móveis ou para os porta-retratos na parede, as relíquias de uma vida feliz. Ele olhava para os cantos, para os espaços vazios entre os objetos, para o teto, como se procurasse ninhos ou teias. Sua mão direita nunca se afastava de seu peito, onde sob o casaco a forma de sua cruz de madeira era um relevo sutil,
uma arma escondida. Ele parou no meio da sala de estar e estendeu a mão, não para tocar em nada, mas apenas para sentir o ar. A temperatura, ele murmurou mais para si mesmo. Há pontos de frio, bolsões de vácuo espiritual. A energia aqui está corrompida, desgastada. Ela está no quarto, disse João, a voz um fio apontando para o corredor. O padre assentiu, mas não se moveu em direção ao corredor. Em vez disso, ele tirou um pequeno frasco de prata de seu bolso. Desrosqueou a tampa e mergulhou a ponta dos dedos na água benta. Com um movimento rápido e preciso, ele a aspergiu no ar. Não houve um som audível, mas João sentiu uma vibração no chão. Uma pressão repentina nos ouvidos, como se a altitude tivesse mudado drasticamente, fazendo sua cabeça girar. E das sombras mais profundas da sala, um sussurro deslizou pelo ar, tão baixo que poderia ter sido o vento, mas não havia vento. Padre. O padre Antônio não reagiu externamente, mas João viu um músculo tremer em sua mandíbula. Seus olhos se fecharam por um momento. Ele sabe que estamos aqui. Ele está nos testando, brincando, mostrando sua força. Com uma nova determinação, ele caminhou em direção ao quarto do casal. A porta estava fechada. O padre colocou a mão sobre a madeira e João viu seus lábios se moverem em uma oração silenciosa, uma proteção antes de entrar na toca do leão. Então ele abriu a porta. Maria estava sentada na cama, com as pernas cruzadas, penteando o cabelo longo e ruivo com os dedos, o movimento lento e hipnótico. Ela usava uma camisola branca e, sob a luz fraca da lua que entrava pela janela, parecia uma aparição, etérea e frágil. Ela levantou a cabeça quando eles entraram e um sorriso doce e genuinamente confuso brotou em seus lábios. Seus olhos eram castanhos novamente, quentes e familiares. João, querido, o que está acontecendo? Quem é este homem? Sua voz era a música que João conhecia e amava, a melodia que ele temia nunca mais ouvir. Por um momento devastador, a esperança o inundou, uma onda quente e dolorosa. E se tudo tivesse sido um pesadelo, uma alucinação febril? Maria! Ele começou, dando um passo em sua direção. O nome dela, um suspiro de alívio. Pare, João. A ordem do padre foi afiada como vidro quebrado. João congelou, o coração despencando. O padre Antônio caminhou lentamente para o lado da cama. Ele não olhava diretamente para Maria, mas para o espaço ao redor dela, para a aura que ele via, e João não. Maria, meu nome é padre Antônio. Eu sou um amigo do seu marido. Ele estava preocupado com você. Preocupado? Ela riu, um som genuinamente confuso e adorável. Mas por quê? Eu estou bem. Eu só tive um sonho ruim. Não me lembro bem. O padre sorriu, um sorriso que era uma máscara, que não alcançou seus olhos. Eu entendo. Sonhos podem ser assustadores. Gostaria de fazer uma pequena oração, pela sua paz, se me permite, uma bênção para a casa. Claro, padre, disse ela com a inocência de uma criança, ajeitando-se na cama. O padre começou a recitar as palavras da bênção em latim, sua voz um murmúrio constante e rítmico. Um som que deveria trazer paz, mas que agora enchia a sala de uma tensão insuportável. Ele caminhou ao redor da cama, seus passos medidos e deliberados. Então, enquanto passava aos pés da cama, ele tropeçou de propósito, um movimento convincente de um homem de sua idade, e o frasco de água benta em sua mão, acidentalmente, derramou algumas gotas sobre os lençóis, perigosamente perto dos pés de Maria. No instante em que as gotas tocaram o tecido, um chiado agudo e violento cortou o ar, como água jogada em óleo fervente. Fumaça negra e oleosa subiu dos lençóis onde a água benta havia caído, queimando buracos no algodão
e um cheiro de enxofre e cabelo queimado encheu o quarto, sufocante e vil. Maria não gritou. Sua expressão mudou com uma velocidade aterrorizante. O sorriso doce se desfez, sendo substituído por uma careta de ódio puro e primordial. Sua cabeça pendeu para o lado com um estalo audível, e a voz que saiu de sua boca não era mais a dela. Era a mesma voz de antes, a voz do poço, mas agora estava tingida de um escárnio gelado e divertido. Que truque barato, homenzinho, de Deus! O padre não recuou. Ele ergueu a cruz de seu peito, segurando-a na frente dele como um escudo. Eu sei quem você é. Eu te ordeno, em nome daquele que te baniu, que me diga seu nome. A coisa que usava o corpo de Maria riu, um som gorgolejante e horrível que parecia vir do fundo de um pulmão cheio de lama. Nomes! Nomes são para criaturas menores. O corpo de Maria começou a se contorcer, os ossos estalando audivelmente sob a pele. Seus dedos se alongaram, as unhas escurecendo e engrossando. Mas eu conheço o seu nome, Antônio de Pádua. Eu conheço o menino que você era. Eu conheço o pecado que você cometeu no seminário, aquele que você nunca confessou a ninguém. Aquele com o jovem novato na sacristia. O rosto do padre empalideceu visivelmente, uma mancha de cera em seu rosto, mas sua mão segurando a cruz permaneceu firme, os nós dos dedos brancos. Você é um mentiroso e o pai da mentira, disse ele, a voz tensa, mas controlada. Sou. A criatura sorriu com a boca de Maria, um sorriso que era todo dentes e malícia. Pergunte a si mesmo, enquanto reza à noite em sua cama vazia, se eu estou mentindo. Você tenta salvar esta alma. Ela gesticulou com a mão de Maria em direção ao próprio peito, quando nem conseguiu salvar a sua própria da danação. A temperatura no quarto despencou. O hálito de João e do padre se condensava em nuvens brancas e espessas. O demônio havia feito seu movimento. Não foi um ataque físico, mas um golpe direto e preciso na fé e na alma de seu oponente. O padre, Antônio, fechou os olhos, respirou fundo e quando os abriu, a dúvida e a dor haviam desaparecido, substituídas por uma fúria fria e sagrada. Uma fúria de um guerreiro. Agora eu sei, ele disse, sua voz ressoando com um novo poder, uma nova certeza. Ele olhou para João, e o terror no rosto de João foi recebido com uma determinação de ferro. João, o que está em sua esposa não é apenas um demônio. É um príncipe das mentiras, um corruptor. Um exorcismo comum não vai funcionar. Ele é forte demais. Ele está enraizado demais. Ele se virou de volta para a criatura que o observava com um divertimento maligno, saboreando a ferida que havia infligido. Nós não vamos te expulsar, declarou o padre, sua voz enchendo cada canto do quarto gelado, uma declaração de guerra. Nós vamos te aprisionar, nós vamos te quebrar. Esta não é uma batalha pela alma dela, esta é uma guerra, e ela começa agora. Eles se retiraram do quarto como soldados, recuando de uma linha de frente, fechando a porta suavemente atrás de si. O som do clique da fechadura não trouxe alívio, apenas a sensação de que haviam enjaulado a fera, mas que a jaula era a sua própria casa. O ar no corredor parecia rarefeito, difícil de respirar. Do outro lado da porta, um silêncio absoluto havia caído, um silêncio mais aterrorizante do que os gritos e as contorções. Um silêncio de antecipação. João encostou-se na parede oposta, o corpo tremendo, as pernas como gelatina. O rosto do padre Antônio estava pálido sob a luz fraca, a pele esticada sobre as maçãs do rosto, mas seus olhos queimavam com uma intensidade febril. Ele levou João de volta para a sala de estar, para o pequeno círculo de luz projetado por um único abajur, um oásis precário na escuridão opressiva. Sente-se, João. A voz do padre era baixa, mas carregada de uma urgência contida. Precisamos conversar, agora! João obedeceu, sentindo as pernas fracas. Ele olhou para o padre, esperando uma solução, uma palavra de conforto, um plano milagroso.
Mas o que viu no rosto do sacerdote foi a gravidade de um cirurgião prestes a anunciar um prognóstico terminal. "O que era aquilo?" perguntou. "João", a voz um sussurro. "O que ele disse sobre você, sobre um pecado?" O padre fez um gesto para dispensar a pergunta, uma onda de sua mão que era tanto descarte quanto dor. Mentiras misturadas com fragmentos de verdade. É assim que eles operam. Eles vasculham sua alma em busca de rachaduras, de antigas feridas, e as usam para abri-lo e plantar a semente da dúvida. Minha alma não é o problema aqui. A sua é, e a de Maria. Ele se inclinou para a frente, as mãos grandes e calejadas pousadas nos joelhos. "João, você precisa me ouvir com muito cuidado. O que está lá dentro... Ele não quer apenas o corpo de Maria. Isso é apenas o recipiente, o teatro. Ele a quer como um portão. Ele a está usando para corromper este lugar, esta casa, e através dela, para chegar a você." "A mim? Por quê? O que eu tenho?" "Porque você a ama." As palavras eram simples, mas atingiram João como um golpe físico. O amor, a fé, a esperança. Para eles, essas são as iguarias mais raras. Corrompê-las, transformá-las em dor e desespero é o seu maior triunfo. Ele se alimenta do seu desespero. Cada lágrima sua o fortalece. Cada momento de hesitação sua o nutre. Ele está usando o seu amor como uma arma contra vocês dois. João sentiu um nó se formar. Em sua garganta, um nó de náusea. A ideia de que sua própria dor estava alimentando o monstro que torturava sua esposa era quase insuportável. "O que eu faço? Como eu luto contra isso?" O padre respirou fundo e o som pareceu encher a sala. "É aqui que a decisão mais difícil de sua vida começa. Nós não podemos simplesmente expulsá-lo. Como eu disse, ele está entrincheirado, como um câncer com raízes profundas. Se tentarmos um exorcismo padrão, ele irá rasgar a alma de Maria em pedaços na saída. Ele a destruirá por puro despeito, como uma criança birrenta que quebra um brinquedo que não pode mais ter." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos de João, garantindo que ele compreendesse o peso terrível do que viria a seguir. "Existem apenas duas estradas à sua frente e ambas levam ao inferno. A escolha é sobre qual inferno você pode suportar viver." O silêncio na sala era tão profundo que João podia ouvir o sangue pulsando em seus ouvidos, um tambor fúnebre. O que são elas?" Ele gaguejou, o medo fazendo seus dentes castanharem. "A primeira estrada", disse o padre, sua voz baixando para um tom quase reverente, um tom de cirurgia espiritual. "É um ritual de contenção, um exorcismo de aprisionamento. Nós não o expulsamos. Nós o trancamos dentro de Maria. Construímos uma prisão espiritual ao redor dele, usando a própria fé e força vital dela como as barras da cela. Ele ficaria dormente, enjaulado, uma besta adormecida em uma caverna. Maria viveria, ela andaria, falaria, mas... Ele hesitou, a palavra difícil de pronunciar. Ela nunca mais seria a mesma. Haveria sempre uma sombra nela, uma frieza que você sentiria quando a abraçasse, um canto de sua alma que pertenceria para sempre à escuridão que ela contém. Ela estaria salva, mas quebrada. Uma casa linda, com um porão trancado, onde um monstro dorme. João imaginou Maria sorrindo, mas sem calor nos olhos. Imaginou beijá-la e sentir um frio que não vinha da pele. Imaginou acordar no meio da noite e vê-la olhando para o teto, ouvindo os sussurros de seu prisioneiro. A imagem o encheu de um horror nauseante. "E a segunda estrada?" Ele perguntou, a voz mal audível, temendo a resposta. O padre Antônio fechou os olhos por um momento como se para se proteger do peso de suas próprias palavras. Quando os abriu, havia uma profunda e antiga tristeza neles.
A segunda estrada é um ritual de separação, de libertação. Ele escolheu as palavras com um cuidado infinito, como um homem caminhando sobre vidro. Se o demônio está muito fundido à alma dela, se a corrupção é profunda demais, a única maneira de salvar a alma imortal dela da condenação eterna é libertá-la do recipiente mortal. Nós realizamos um rito que separa a alma do corpo, guiando o espírito dela para a luz, para o descanso, e deixando o demônio preso na casca vazia, que pereceria logo depois, sem uma alma para sustentá-la. João olhou para ele, incrédulo. O significado das palavras o atingiu em ondas lentas e doentias. Libertar a alma, separar do corpo, eram eufemismos cruéis para a morte. Você está me dizendo, disse João, a voz tremendo de raiva e pavor, levantando-se da cadeira, que uma de minhas opções é deixar minha esposa se tornar uma prisão viva, uma concha assombrada, e a outra é matá-la? Não! A voz do padre era afiada, cortante. É decidir se você quer salvar a vida terrena de Maria com o risco de sua alma permanecer para sempre em tormento silencioso ou garantir a salvação eterna de sua alma, ao custo de sua vida aqui. É uma escolha que nenhum homem deveria fazer, mas é a escolha que está diante de você. João se levantou, andando de um lado para o outro na pequena sala. A realidade da escolha era um monstro, maior e mais terrível do que a criatura no quarto. Uma decisão impossível: salvar o corpo ou a alma. Viver com uma esposa que era uma sombra de si mesma ou viver com a memória de ter escolhido o fim dela. Não pode ser. Ele rosnou, batendo o punho na parede, o gesso rachando sob o impacto. Tem que haver outro jeito. Não há. A voz do padre era inabalável, a voz da verdade horrível. Esta é a natureza do mal que enfrentamos. Ele não te oferece vitória. Ele te oferece apenas escolhas entre diferentes tipos de perdas. João parou, o rosto contorcido pela agonia. Ele olhou na direção do quarto, onde sua esposa estava, onde o demônio esperava, talvez ouvindo, saboreando cada segundo de sua tortura. Você tem que decidir, João, disse o padre, a voz agora suave, cheia de compaixão pela provação de João. E você tem que decidir logo. Quanto mais tempo ele fica, mais forte ele se torna, e menos de Maria resta para salvar. O que você vai fazer? Você vai salvar a vida dela ou a alma dela? O silêncio que se seguiu à pergunta do padre não era vazio. Estava cheio de dentes e garras. João podia sentir os dois caminhos se estendendo à sua frente. Duas estradas, escuras e sem volta, cada uma terminando em um tipo diferente de abismo. De um lado, a imagem de Maria, presente, mas oca, seus olhos guardando uma escuridão cativa para sempre. Do outro, o nada. Um vazio em forma de esposa. Um luto que nunca terminaria porque ele o teria escolhido. Ele andava pela sala como um animal, enjaulado, as mãos nos cabelos, puxando os fios como se tentasse arrancar os pensamentos impossíveis de sua cabeça. Não. Ele sibilou para si mesmo. As palavras um som rasgado e patético. Não, não, não. João, não há tempo, começou o padre, a voz grave. Não! João se virou, os olhos injetados de uma fúria nascida do desespero absoluto. Eu não vou escolher. Escolher entre duas mortes não é uma escolha. É uma armadilha. É o jogo dele, não é? Ele nos encurrala, nos força a cometer um ato de profanação, e ele vence de qualquer maneira. Ele se alimenta de qualquer escolha que eu fizer. O padre Antônio permaneceu em silêncio, deixando a explosão de João ecoar e morrer na sala opressiva. Ele estava certo, claro. Essa era a economia do inferno. Não havia lucros, apenas perdas administradas. João parou no meio da sala, o peito arfando. A luz do abajur lançava seu corpo em uma silhueta trêmula na parede. Ele olhou para as próprias mãos.
as mãos que haviam segurado as de Maria, que haviam construído uma vida com ela. Depois, olhou para a porta fechada do quarto. O amor que sentia por ela, que o demônio estava tentando usar como arma, de repente pareceu se transformar. A dor e o medo se cristalizaram em algo duro, afiado, desafiador. Você disse... João falou, a voz mais baixa agora, mas vibrando com uma nova e terrível intensidade. Você disse que ele se alimenta do meu desespero, que ele quer o que eu amo. Sim, confirmou o padre, cauteloso, sentindo a mudança na energia de João. E você disse que ele não vai abrir mão da alma de Maria sem um preço, algo que ele deseje mais. Esse é o dilema, João. Não há nada que ele deseje mais. Ah, sim! João olhou diretamente para o padre, e em seus olhos não havia mais apenas medo. Havia uma resolução insana, a clareza de um homem que já caiu do penhasco e decidiu que, na queda, pode aprender a voar, ou pelo menos escolher como atingir o chão. Há uma coisa, uma alma mais forte. Uma alma que está lutando ativamente contra ele, uma alma que o odeia com cada fibra de seu ser. O padre Antônio franziu a testa, sem entender o rumo daquela lógica desesperada. Do que você está falando? Ele quer a mim, ele me quer, ele me provocou, ele usou os segredos do meu passado, ele me atacou. Maria é o campo de batalha, mas eu sou o prêmio. João deu um passo em direção ao padre, fechando o espaço entre eles. E se o preço não for a alma dela? E se o sacrifício for uma troca? A compreensão atingiu o rosto do padre Antônio, seguida por uma onda de horror que o fez recuar um passo. João, não ouse pensar nisso. É blasfêmia. Por que não? João insistiu, a energia maníaca crescendo nele, a lógica de um louco que faz todo o sentido. Um ritual de transferência, não de contenção, não de libertação, de substituição. Nós o convidamos a sair dela, oferecendo um novo lar, um mais forte, um que ele não pode recusar. Isso é suicídio. A voz do padre se elevou pela primeira vez, perdendo a calma de ferro. É pior que suicídio, é condenação voluntária. Você estaria abrindo a porta e convidando o diabo para entrar em sua casa para sempre. Ele não iria te possuir, João, ele iria te consumir, apagar você. E daí? João gritou, o som ecoando com uma dor crua e uma liberdade terrível. Você me pede para escolher entre uma Maria quebrada e uma Maria morta. Eu escolho uma Maria livre, uma Maria inteira. Se o preço para que ela viva, para que a alma e o corpo dela fiquem juntos e livres, for a minha alma, então é um preço que eu pago, é um preço que eu escolho. Ele se ajoelhou diante do padre, agarrando o tecido de sua batina, o rosto contorcido, em uma súplica desesperada que era também uma ordem. Padre, por favor, eu já perdi tudo. Eu não posso viver em um mundo onde ela não existe ou onde ela é apenas uma concha assombrada. Esta é a única maneira, a minha maneira. Eu não vou deixar que ele vença, me forçando a escolher entre as opções dele. Eu venço mudando as regras do jogo. O padre Antônio olhou para o homem ajoelhado a seus pés. Ele viu a loucura em seus olhos, a heresia em suas palavras. Tudo o que ele aprendeu, tudo em que acreditava, gritava que aquilo era uma abominação, um pacto nascido do desespero que levaria ambos à ruína. Mas ele também viu outra coisa. Ele viu uma fé. Não em Deus, não em rituais, mas uma fé tão pura e tão absoluta em seu amor que estava disposta ao sacrifício supremo. Não um martírio passivo, mas um ato de guerra ativo. Um amor tão forte que se oferecia para se tornar um escudo, uma prisão, um sacrifício, tudo de uma vez. Era uma teologia que não estava escrita em nenhum de seus livros. Uma teologia do coração. Lentamente, ele colocou a mão sobre a cabeça de João. Sua mão tremia. O que você propõe? Ele disse, a voz pesada, como se cada palavra fosse uma pedra que ele era forçado a carregar. É o caminho mais perigoso de todos. O risco de perdermos nós dois e Maria no processo é quase absoluto.
É um risco que eu corro, respondeu João, a voz inabalável. O padre fechou os olhos, uma oração silenciosa movendo seus lábios, pedindo perdão e orientação. Ele estava entrando em território desconhecido, um mapa que seria desenhado com a alma de um homem, guiado não por doutrina, mas pela força devastadora do coração de João. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas, sussurrou o padre, finalmente abrindo os olhos. Prepare-se, João. Se vamos fazer isso, faremos esta noite. O ritual que você descreve, ele exigirá mais de você do que apenas sua alma. Exigirá que você caminhe até a beira do inferno e chame o que vive lá pelo nome. E reze para que ele aceite o convite. A decisão pairou no ar, pesada e irrevogável. A noite lá fora aprofundou sua escuridão, e a própria casa parecia ter prendido a respiração, aguardando o resultado. Do quarto, o silêncio continuava, mas agora era um silêncio predador, o silêncio de uma armadilha armada. O demônio, tendo apresentado suas escolhas cruéis, estava esperando, ouvindo, saboreando a agonia que fermentava na sala ao lado. Se vamos fazer isso, disse o padre Antônio, a voz rouca, como se a decisão tivesse deixado um gosto de cinzas em sua boca. Precisamos nos mover rápido. Ele se fortalece com a hesitação. Precisamos preparar o ritual de transferência. João, ainda de joelhos, levantou a cabeça. A loucura desesperada em seus olhos havia se acalmado, substituída por uma determinação fria e vítrea. Ele era um homem caminhando para a própria execução, mas com a cabeça erguida. "O que você precisa?" perguntou ele, a voz firme. "Precisamos de um ponto de ancoragem, um círculo de contenção e um catalisador, algo que o atraía para fora de Maria e o puxe em sua direção." O padre olhou ao redor da sala, seus olhos avaliando o espaço como um campo de batalha. "O círculo eu posso fazer, mas o catalisador precisa ser algo que conecte vocês três, você, Maria e a entidade. Um objeto de poder simbólico para ambos." De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo violento, como se tivesse sido atingida por um ariete. O som fez os dois homens pularem, o ar sendo expulso de seus pulmões. A escuridão do corredor pareceu se derramar para dentro do quarto, uma maré de negrume. E então Maria saiu. Mas não era Maria, não mais. A transformação, antes sutil, uma corrupção sob a superfície, havia se completado. Ela não andava. Ela fluía, os pés mal tocando o chão, movendo-se com uma graça profana e aracnídea que era profundamente perturbadora. Seus membros pareciam longos demais, se movendo com uma fluidez oleosa. Sua pele tinha um brilho pálido e doentio, como o de um cogumelo crescendo na escuridão, e as veias negras sob sua pele pulsavam em um ritmo lento e constante, como rios de veneno. Seus olhos eram agora fendas de um verde fosforescente, brilhando na penumbra com uma luz própria, e ela estava sorrindo. Um sorriso largo que esticava seus lábios finos sobre dentes que pareciam ter crescido, mais numerosos e afiados. "Achei que vocês nunca iriam se decidir." A voz ecoou vindo dela, mas também de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Era uma sobreposição de sussurros, rosnados e a melodia quebrada da voz de Maria, uma cacofonia infernal. O padre Antônio moveu-se instantaneamente, colocando-se entre a criatura e João, o corpo formando um escudo humano, a cruz de madeira erguida. "Fique para trás, demônio! Você não tem domínio aqui!" A criatura riu, um som como o de vidro, se quebrando dentro de uma caixa de metal. "Domínio! Homenzinho, eu sou o domínio! Eu sou a podridão na madeira desta casa e o medo no coração deste homem." Ela deu um passo à frente, e a temperatura na sala despencou mais ainda. O vidro do porta-retratos na parede, aquele do casamento, trincou com um estalo agudo, uma teia de aranha se formando sobre os rostos sorridentes de João e Maria. "João!"
gritou o padre, sem tirar os olhos da criatura. Sua aliança é o símbolo do seu pacto com ela, um pacto que ele corrompeu. É o catalisador perfeito, dê-me! João, paralisado pelo terror, olhou para a aliança de ouro em seu dedo. A coisa que era Maria seguiu seu olhar, e seu sorriso se alargou ainda mais, cheio de um triunfo zombeteiro. Oh, sim. O pequeno círculo de metal que vocês acham que significa alguma coisa. Ela se moveu não em direção ao padre, mas em direção a João, com uma velocidade que desafiava a física. Um borrão de movimento pálido. O padre tentou interceptá-la, mas ela o jogou de lado com um movimento casual de seu braço, um gesto de impaciência, enviando-o a colidir com uma estante de livros. Livros e madeira se estilhaçaram, e o padre caiu no chão, atordoado e ofegante. A criatura parou a centímetros de João. Ele podia sentir o frio que emanava dela, um frio de túmulo que queimava sua pele. Ele podia sentir o cheiro de ozônio e carne podre. Ele olhou nos olhos verdes brilhantes dela, procurando desesperadamente por qualquer vestígio de sua esposa. Não havia nada, apenas um abismo faminto. "Você quer fazer uma troca, João?" Ela sussurrou, a voz agora perigosamente íntima, sedutora. "Você quer tomar o meu lugar dentro dela? Você acha que seu amor é tão forte assim?" Ela estendeu a mão, os dedos longos e pálidos roçando o rosto dele. O toque era como gelo e fogo ao mesmo tempo. João estremeceu violentamente, mas não recuou. "Devolva-a para mim", ele disse, a voz firme, uma ilha de resolução em um oceano de terror. A criatura riu, um som baixo e gutural. "Tolo! Você não entende. Eu não a possuí. Eu a aceitei. Ela me chamou." O sangue de João gelou. Sua mente se recusou a processar a palavra. "O quê?" "Noites solitárias, João, enquanto você trabalhava até tarde, as pequenas tristezas, os medos silenciosos. A semente da insatisfação. Ela queria mais, ela queria poder. Ela brincou com coisas que não entendia, lendo livros que não deveria. E eu respondi." A criatura se inclinou, o rosto a centímetros do dele, os olhos verdes perfurando os seus. Ela não é uma vítima, ela é uma voluntária. A revelação foi mais brutal do que qualquer ataque físico. A narrativa de João, sua busca desesperada para salvar sua esposa inocente, sua justificação para o sacrifício, se desintegrou em um instante, transformando-se em pó e cinzas. A criatura aproveitou sua hesitação, seu choque. Com uma força incrível, ela agarrou a mão de João, os dedos dela se fechando sobre a aliança com a força de um torno. Ela começou a torcer. João gritou, um som agudo de dor e traição, o som de seu dedo quebrando, ecoando pela sala. Do outro lado da sala, o padre Antônio se levantava, o rosto uma máscara de dor e fúria. Ele segurava um crucifixo de prata maciça que pegara da parede, um objeto ornamental que agora se tornaria uma arma. "Esse inimicos!" ele rugiu, sua voz agora cheia de um poder que não era inteiramente seu, a voz da própria igreja militante. Ele avançou, e a criatura se virou para encará-lo, largando a mão de João com desdém. Ela sibilou, os olhos verdes brilhando com ódio, e saltou para encontrar o padre no ar. O impacto foi explosivo. Eles colidiram no centro da sala, uma tempestade de fúria profana e fé desesperada. João, agarrando sua mão quebrada, só podia assistir. O horror da revelação da criatura e a batalha cataclísmica se misturando em um pesadelo vivo. A guerra não estava mais sendo planejada. Ela havia explodido em sua sala de estar. A sala de estar se tornou uma arena de caos e sombras. O padre Antônio e a criatura que fora Maria estavam travados em um borrão de movimento violento. Era uma dança grotesca de fé e blasfêmia. O crucifixo de prata na mão do padre brilhava com uma luz pálida e fraca, sibilando como metal quente toda vez que tocava a pele da criatura.
A entidade, por sua vez, movia-se com uma velocidade sobrenatural, seus membros longos se esticando e se contorcendo, as garras deixando sulcos profundos no assoalho de madeira e nas paredes. O ar estava espesso, com o cheiro de ozônio e o fedor de carne queimada, onde a prata tocara a carne profana. João, o ritual, agora. A voz do padre era um grito tenso, forçado entre dentes cerrados, enquanto ele bloqueava um golpe que teria arrancado sua garganta. Ele tropeçou para trás, o ombro sangrando onde as garras o haviam rasgado. Não podemos vencê-la assim. Temos que puxá-lo para fora. A revelação da criatura? Ela não é uma vítima. Ela é uma voluntária. Ecoava na mente de João, um veneno que paralisava sua vontade. Ele olhava para a batalha, o rosto de sua esposa contorcido em uma máscara de ódio, e a dúvida o roía. Por que ele deveria se sacrificar por alguém que o traiu de uma forma tão fundamental? Por que morrer por alguém que escolheu este inferno? Mas então, por uma fração de segundo, enquanto o padre a pressionava contra a parede com o poder da cruz, a máscara de ódio da criatura vacilou. Por trás do brilho verde, João viu um lampejo dos olhos castanhos de Maria, arregalados em um terror silencioso e absoluto. Um grito mudo. Era o olhar de alguém que embarcou em um trem pensando que ia para um resort de luxo e só percebeu, tarde demais, que o destino final era Auschwitz. Ela ainda estava lá dentro, prisioneira em seu próprio corpo, uma testemunha de suas próprias atrocidades, arrependida tarde demais. Aquele vislumbre foi o suficiente. O amor, mesmo traído, mesmo ferido, reacendeu como uma chama desafiadora. Não era mais para salvar a mulher inocente que ele pensava que ela era. Era para libertar a prisioneira que ela havia se tornado. Com um grito que era parte dor e parte fúria, João se forçou a agir. Ele ignorou a dor latejante em sua mão quebrada. Com um puxão violento, ele arrancou a aliança de seu dedo fraturado, a pele se rasgando, e a jogou no chão no centro da sala. "Padre, o círculo!" ele gritou. O padre entendeu. Empurrando a criatura para trás com uma explosão de energia e uma oração gritada, ele ganhou um segundo precioso. Ele chutou um castiçal de ferro caído no chão, o metal pesado arranhando um arco irregular no piso ao redor da aliança. Não era um círculo perfeito de sal ou giz, mas era um limite, forjado no caos da batalha. O catalisador, João. O sangue do pacto. Seu sangue, ordenou o padre, novamente se engajando com a criatura que sibilava. João olhou para sua mão ensanguentada e quebrada. Ele se ajoelhou na beira do círculo improvisado, estendeu a mão ferida sobre a aliança e a apertou com sua mão boa, forçando o sangue a fluir mais rápido. Ele fechou os olhos, a dor aguda disparando por seu braço, e deixou seu sangue pingar sobre o anel de ouro. Quente, espesso, sacrificial. "Eu te chamo." A voz de João era um rosnado, uma imitação do próprio demônio. "Você me quer? Você quer uma alma que luta? Deixe-a em paz e venha me enfrentar. Venha para mim." A aliança no chão, banhada em seu sangue, começou a brilhar. Uma luz escura, uma ausência de luz, pulsando como um coração negro. A criatura parou, sua luta com o padre. Sua cabeça se virou lentamente em direção ao círculo. Um novo som saiu de sua garganta, não de ódio, mas de um desejo faminto e profundo. Ela havia sentido o convite, a oferta, uma alma mais forte, uma promessa de poder maior. "Não!" gritou o padre, percebendo o que estava acontecendo. "O ritual não o está puxando. Ele está se alimentando dele. A energia é errada." Foi tarde demais. A energia sacrificial de João, sua dor, seu amor desesperado, sua oferta voluntária, não estava forçando a entidade a sair. Estava dando a ela exatamente o que ela precisava para o próximo estágio. Era o ingrediente final da receita. A criatura soltou um grito agudo e penetrante, um som que fez o ar na sala se tornar sólido, vibrando com um poder imenso.
As luzes explodiram em uma chuva de vidro. As janelas se estilhaçaram para fora. A criatura caiu de joelhos sobre a aliança brilhante, o corpo começando a convulsionar violentamente. Mas não era uma convulsão de dor. Era uma convulsão de metamorfose. Começou uma sinfonia horrível de estalos e rasgos. Seus ossos se quebraram e se realinharam sob a pele com estalos molhados e doentios. Sua coluna se arqueou para trás em um ângulo impossível. Depois se endireitou com uma força que rasgou os músculos de suas costas. A pele de sua camisola branca se esticou e rasgou quando seu torso se alongou, os ombros se alargando. Garras brotaram de seus dedos, rasgando a carne. Seu rosto se esticou para frente, a mandíbula se deslocando com um estalo e se reformando em um focinho curto e bestial. João e o padre só podiam assistir, congelados em um horror absoluto. A tentativa de João de salvar Maria estava, na verdade, sendo o catalisador para sua destruição final. Ele não a estava libertando. Ele a estava obliterando. A transformação se completou. A coisa que se ergueu do chão não era mais a forma distorcida de Maria. Era mais alta, mais magra. A pele era de um cinza pálido e doentio, esticada sobre uma estrutura óssea que não era humana. As pernas eram digitígradas, como as de um animal, terminando em pés com garras afiadas. Os olhos ainda brilhavam com um verde maligno, mas agora estavam inseridos em um crânio mais bestial. Com uma inteligência fria, ela abriu a boca e uma fileira dupla de dentes afiados como agulhas foi revelada, brilhando com saliva. A criatura olhou para as próprias mãos com garras, flexionando-as com uma curiosidade satisfeita. Depois, ergueu a cabeça e olhou para João. Não havia mais escárnio ou raiva em seu olhar. Havia apenas uma fome fria e antiga. A possessão havia terminado. A manifestação havia começado. O demônio Malacar não precisava mais de um hospedeiro. Ele tinha um corpo próprio, um corpo que eles mesmos haviam ajudado a construir. O sacrifício deu errado. O ritual falhou. Vimos o amor de João se transformar em desespero, e seu desespero se transformar na chave para o pesadelo final. A mulher que ele tentou salvar se foi, apagada e reescrita em uma criatura das trevas. O demônio não está mais escondido. Ele está aqui, físico, real. Mas o que é essa coisa? O que aconteceu com a alma de Maria presa em algum lugar nesse horror? E como um homem com o coração e a mão quebrados e um padre ferido podem lutar contra um demônio que agora anda sobre a terra? A guerra está longe de acabar. O verdadeiro clímax está prestes a começar. Se você precisa saber como esta batalha termina, deixe seu like. Compartilhe este vídeo, porque ninguém deve enfrentar este terror sozinho. Inscreva-se no Sombras do Terror e ative as notificações, porque você não vai querer perder o confronto final. A poeira assentava lentamente, partículas cintilando na luz fraca que vazava das janelas quebradas da rua. A sala de estar era uma zona de guerra, móveis virados, vidro estilhaçado cobrindo o chão como um tapete de diamantes quebrados e no centro de tudo, a criatura. Ela permanecia imóvel, respirando de forma lenta e profunda, o peito cinzento subindo e descendo. Não era a respiração ofegante de um animal cansado. Era o fole calmo e poderoso de uma fornalha se aquecendo. Ela examinava seu novo corpo com uma curiosidade fria e alienígena, flexionando os dedos com garras, girando o pescoço em um ângulo que faria um humano desmaiar. A transformação a deixara nua. Uma tela de pele cinzenta e lisa, desprovida de qualquer característica humana, exceto pela silhueta retorcida que lembrava vagamente a mulher que fora. João estava paralisado, apoiado na parede, o cérebro incapaz de processar a cena. A dor em sua mão quebrada era uma coisa distante,
um eco abafado por uma dor muito maior, a da culpa. Ele fizera aquilo. Seu amor, sua barganha desesperada, seu sangue, tudo isso fora o combustível para a criação daquele pesadelo. Ele não salvara Maria. Ele a substituíra. Ao lado dele, o padre Antônio se mexeu, soltando um gemido de dor. Ele se apoiou em uma cadeira virada, o ombro de sua batina encharcado de um vermelho escuro. Seus olhos, no entanto, não estavam no próprio ferimento. Estavam fixos na criatura, mas não com o terror de João. Era o olhar de um estrategista confrontado com uma arma inimiga que ele nunca tinha visto antes. Aquilo não é mais um espírito, João, sussurrou o padre, a voz tensa. É matéria, carne e osso. Nossas orações podem feri-la, mas não irão bani-la. A criatura virou a cabeça em direção a eles, o movimento rápido e silencioso, como o de uma coruja. Os olhos verdes fosforescentes se fixaram neles. Não havia reconhecimento nem ódio, apenas a avaliação fria de um predador. Lentamente, ela deu um passo. O som de suas garras raspando o piso de madeira enviou um arrepio pela espinha de João. Ela estava testando seu peso, sua força. Ela deu outro passo, depois outro, movendo-se com uma graça sinuosa e antinatural. Não podemos ficar aqui. O padre agarrou o braço de João, o toque surpreendentemente forte. Ela está aprendendo. Se ficarmos, morreremos. A urgência na voz do padre quebrou o feitiço de horror de João. O instinto de sobrevivência primitivo e poderoso assumiu o controle. Ele assentiu, a mente vazia de tudo, exceto da necessidade de fugir. A criatura inclinou a cabeça, como se ouvisse a troca de sussurros. E então ela sorriu, a boca cheia de dentes de agulha se abrindo. E correu. Não foi um salto ou uma corrida humana, foi uma explosão de movimento, cobrindo a distância da sala em um piscar de olhos. O padre Antônio reagiu por puro instinto, empurrando João em direção ao corredor que levava à cozinha. "À porta dos fundos! Vai!" O padre se virou para enfrentar a investida, erguendo o pesado crucifixo de prata como uma arma. A criatura o atingiu como um trem de carga, e os dois rolaram pelo chão em uma confusão de tecido preto e pele cinzenta. João ouviu o grito de dor do padre e o som de metal se retorcendo. Ele não olhou para trás. Correu pelo corredor escuro, tropeçando nos escombros, o coração martelando em seus ouvidos. Ele alcançou a cozinha, o luar pálido iluminando o caos de panelas e pratos caídos. Ele girou a maçaneta da porta dos fundos, mas ela não se moveu. Trancada. E a chave estava em um gancho perto da porta da frente. Um som de algo pesado batendo na parede da sala o fez estremecer. Ele estava preso. Seu olhar desesperado varreu a cozinha. Uma pequena janela acima da pia era a única saída. Ele subiu no balcão, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir o trinco. Atrás dele, ouviu um som de arrastar. O padre. Ele estava caído no chão do corredor, tentando se arrastar para longe da sala. "João!" Ele ofegou. "Não adianta." A silhueta da criatura apareceu na entrada da cozinha. Ela estava parada, observando-os. Havia um pedaço de prata retorcido, os restos do crucifixo empalado em seu ombro, mas não parecia se importar. Ela estava apenas observando. "Não se preocupe, meu filho", disse o padre, sua voz agora estranhamente calma, resignada. Ele olhou para a criatura. "Eu estou aqui para ajudá-lo." Ele parecia estar falando com João, mas seus olhos estavam na criatura. Era uma oferta, uma distração. "Não!" gritou João da janela. A criatura ignorou o padre. Seus olhos verdes se fixaram em João. Ela deu um passo lento em direção ao corredor. Naquele momento, o padre fez sua última jogada. Com um esforço monumental, ele se arrastou até o fogão, abrindo os botões do gás.
Um chiado baixo e, sibilante, começou a encher o silêncio. "Corra, João!" sussurrou ele antes de pegar um isqueiro caído no chão. "Pela alma dela." A criatura parou, sentindo a mudança no ar. Ela se virou para o padre, um rosnado baixo vibrando em seu peito. João não esperou. Ele se jogou pela janela estreita, caindo com força no quintal úmido dos fundos. Ele se levantou ignorando a dor e correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. E então, a noite foi rasgada por um flash de luz laranja e um rugido ensurdecedor. A explosão lançou João para a frente, o calor queimando suas costas. A casa que fora seu lar, o palco de seu pesadelo, se transformou em uma bola de fogo, enviando destroços e escuridão para o céu noturno. João não sabia por quanto tempo correu. As sirenes, distantes, eram o único som em um mundo que se tornara surdo e mudo. A cidade adormecida passava por ele como um borrão de luzes amarelas e sombras profundas. Ele não sentia a dor em sua mão quebrada ou os cortes em suas costas. Sentia apenas um vazio oco e frio onde seu coração deveria estar. A imagem da explosão, uma flor de fogo florescendo na noite, estava gravada em suas pálpebras. O sacrifício do Padre Antônio. O rosto bestial da criatura, a revelação de Maria. Cada pensamento era um caco de vidro em sua mente. Ele não corria para um lugar, corria de um lugar. De sua vida em ruínas, de sua culpa, da fumaça que ainda subia em direção às estrelas. Mas para onde um homem vai quando seu lar se torna um inferno e depois cinzas? Foi então que um nome, sussurrado em lendas locais e histórias de fogueira, emergiu do fundo de sua memória. Santos da Esperança. A vila abandonada. O lugar sobre o qual o padre havia falado em suas conversas iniciais. O epicentro da maldição. O lugar onde um antigo ente chamado Malacar havia corrompido a fé e se aninhado na terra. Não foi uma decisão lógica. Foi um impulso, um chamado. Como um animal ferido que instintivamente se arrasta para sua toca para morrer, João se viu movendo-se em direção à velha estrada de terra que levava para fora da cidade, para as colinas onde Santos da Esperança apodrecia em silêncio. As últimas palavras do padre ecoavam em sua cabeça um mantra fantasma. Pela alma dela. Mas qual alma? A de Maria, que o convidou para entrar. A dele que ele havia oferecido em troca, ou a alma da própria criatura que agora precisava ser destruída? A pergunta não tinha resposta. Havia apenas a estrada. A entrada da vila não era marcada por um portão, mas por uma mudança no ar. A temperatura caiu e um silêncio profundo e antinatural desceu sobre ele. Nem mesmo os grilos ousavam cantar. As árvores se tornaram mais densas, seus galhos se entrelaçando sobre a estrada como os dedos de esqueletos. Uma placa de madeira podre, quase ilegível, jazia caída na grama alta. Bem-vindo a Santos da Esperança. A ironia era tão amarga que quase o fez rir. Ele caminhou pela rua principal. As casas eram cascas vazias, janelas como olhos cegos e portas abertas como bocas gritando silenciosamente. O vento sussurrava através das estruturas em ruínas, carregando o cheiro de mofo, decadência e uma tristeza tão antiga que parecia ter peso físico. Ele sentia olhos sobre ele, não de pessoas, mas das próprias construções, das sombras que se moviam onde não deveriam. Este lugar estava impregnado com o mal. Não era assombrado, era saturado. Seu destino, ele sabia, era o mesmo do demônio, o ponto de origem. No final da rua, no ponto mais alto da colina, estavam as ruínas da antiga capela. Era um esqueleto, de pedra contra o céu, sem estrelas. Parte do teto havia desabado, deixando as vigas expostas como as costelas de um cadáver. João subiu a colina, os pés escorregando na lama e nas folhas podres. Ao se aproximar, ouviu um som. Não era o vento. Era um canto baixo e dissonante, quase inaudível.
Um lamento que parecia vir das próprias pedras. Ele parou na entrada arqueada da capela. O interior estava mergulhado em sombras, mas o altar de pedra ainda estava de pé, manchado e quebrado. No chão, mal visível sob camadas de poeira e detritos, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Gravadas no chão de pedra, fracas, mas inconfundíveis, estavam as palavras que ele vira pela primeira vez rabiscadas na parede de seu quarto. Símbolos que não pertenciam a nenhuma língua que ele conhecia. E no centro do que restava da nave havia um movimento. Não era a criatura, era outra coisa. Sombras. As sombras na capela não se comportavam como deveriam. Elas se juntavam, se separavam, se contorciam em formas humanoides distorcidas, como se a memória das almas perdidas da vila estivesse presa ali, forçada a reencenar seu terror noite após noite. João deu um passo para dentro e o canto parou. As sombras congelaram, um silêncio expectante caiu. Ele não estava mais fugindo. Ele não viera ali para morrer. Ele viera para o ninho. Ele estava no coração do território inimigo, sozinho, ferido e com nada a perder. Ele olhou para o altar quebrado, para o crucifixo partido que, segundo a lenda, a freira irmã Clara havia tentado usar séculos atrás. Ele estava caçando, e ele sabia, com uma certeza terrível e absoluta, que ele também estava sendo caçado. E este lugar amaldiçoado seria o palco final. O ar dentro da capela era antigo e pesado, carregado com o cheiro de pedra úmida, madeira podre e o resíduo fantasma do arrependimento. O silêncio era tão absoluto que parecia ter uma forma física, pressionando os tímpanos de João, fazendo com que o som de seu próprio sangue pulsando parecesse um tambor de guerra. As sombras, que antes dançavam como espectros, agora estavam imóveis, como se a presença de João as tivesse congelado em um momento de pavor eterno. A culpa, o medo, o desespero, tudo isso havia sido queimado na explosão. O que restava dentro de João era uma clareza vazia e fria. Ele não estava ali pela esperança de salvar Maria. Ele não estava ali pela vingança contra o demônio. Ele estava ali pela necessidade de um final. Qualquer final. Seus olhos varreram as ruínas. O chão estava coberto de detritos, mas seus pés se moveram com um propósito, levando-o em direção ao altar quebrado. Ele se ajoelhou, ignorando o frio da pedra que penetrava em suas calças. Com sua mão boa, ele começou a afastar a poeira e os pedaços de madeira podre. Seus dedos encontraram algo duro e frio, madeira e metal. Ele o ergueu para a luz fraca da lua que entrava pelo teto desabado. Era o que restava do crucifixo de sangue. A madeira estava enegrecida, quase petrificada, e a figura de metal do Cristo estava partida ao meio, os braços quebrados em um gesto de agonia eterna. Era um símbolo de fé destruída. Perfeito. João se levantou, segurando o artefato quebrado. Não era uma arma nascida da fé, mas um pedaço de história, um fragmento do primeiro fracasso neste mesmo lugar. Ele o segurou com força, a madeira áspera e o metal quebrado se cravando em sua palma. Ele não sabia o que faria com ele, mas era algo, era um foco. Foi então que ele ouviu um som que não pertencia ao vento ou à decomposição da capela. Vinha de fora. Um arrastar lento e deliberado, o som de garras pesadas sendo puxadas sobre a pedra do pátio da igreja. João não se escondeu. Ele se virou para a entrada arqueada da capela, seu corpo uma estátua de antecipação sombria. Ele apertou o crucifixo quebrado com mais força. Uma silhueta bloqueou a luz da lua. Era alta e magra, uma figura de linhas erradas e ângulos impossíveis. As pernas longas e digitígradas, os ombros largos demais para a cintura fina. Ela não entrou imediatamente. Permaneceu ali, no limiar, uma mancha de escuridão contra a noite.
Lentamente a criatura deu um passo para dentro da capela, entrando na penumbra. Seus movimentos eram silenciosos, fluidos, a graça de um predador de ápice em seu próprio território. A pele cinzenta parecia absorver a pouca luz, e os olhos verdes fosforescentes varreram o interior, não com pressa, mas com uma inteligência calma e avaliadora. Ela o viu. Seus olhos se encontraram através da distância da nave em ruínas. Não havia mais a máscara de Maria. Não havia o escárnio do demônio. Havia apenas uma fome antiga e uma inteligência fria. A criatura não rosnou, não sibilou. Ela simplesmente o observou, a cabeça inclinando-se ligeiramente, como um cientista observando um espécime intrigante. Ela viu o homem quebrado, a mão ferida, o fragmento de crucifixo que ele segurava como um amuleto inútil. O tempo parou. A capela se tornou o tabuleiro de xadrez final. De um lado, o homem que havia perdido tudo e se tornado um fantasma movido pela necessidade de um fim. Do outro, a entidade ancestral, agora em sua forma física perfeita, curiosa para ver o que seu brinquedo quebrado faria a seguir. O pior já havia acontecido. A transformação estava completa. A perseguição havia terminado. Agora só restava o confronto. O impasse se quebrou. Não com um rugido ou um ataque, mas com uma palavra sussurrada pela criatura. Uma palavra que não deveria ter saído daquela boca bestial. João. A voz era um eco distorcido, uma gravação arranhada da voz de Maria, mas estava lá. Uma isca, uma última e cruel tortura psicológica. João não reagiu. A clareza fria em sua mente não se abalou. Ele sabia que Maria se fora. O que restava era apenas a mímica do demônio, uma marionete de carne e memória. Ele deu um passo à frente, erguendo o crucifixo quebrado. Não como um símbolo de fé, mas como a farpa de madeira que se usa para cutucar uma fera. Malacar, disse João, a voz calma e firme. Ele usou o nome da Lore, o nome que o padre sussurrara em suas pesquisas. Dar nome à coisa era reivindicar um poder sobre ela. Os olhos verdes da criatura se estreitaram. A fachada de curiosidade fria se quebrou, revelando uma centelha de surpresa, rapidamente substituída por fúria. Ela atacou. Foi uma explosão de movimento, um borrão cinzento que cruzou a nave em ruínas. João não teve tempo de pensar, apenas de reagir por puro instinto. Ele se jogou para o lado no último segundo, as garras da criatura passando a centímetros de seu rosto, o deslocamento de ar assobiando em seus ouvidos. As garras atingiram a parede de pedra atrás dele, arrancando lascas e poeira. João rolou, levantando-se, o crucifixo quebrado ainda em sua mão. Ele não tinha a força do padre, nem a proteção da fé. Ele tinha apenas seu corpo quebrado e uma determinação nascida do nada que lhe restava. A criatura se virou, não com a frustração de uma fera, mas com a irritação de um mestre cujo peão se moveu de forma inesperada. Ela o estudou por um segundo, depois atacou novamente, desta vez com uma estratégia diferente. Ela se moveu em um arco, usando sua velocidade para flanquear, forçando João a recuar em direção ao altar quebrado. Ele tropeçou em uma pedra, solta, caindo para trás. A criatura estava sobre ele em um instante, uma garra pressionando seu peito, prendendo-o no chão. O peso era esmagador. Ele podia sentir o poder contido nos músculos daquele corpo profano. A criatura baixou a cabeça, o focinho bestial a centímetros de seu rosto. O hálito dela cheirava a terra de túmulo e a carne estragada. Você se acha corajoso? A voz de Maria, ainda mais distorcida, saiu da boca do monstro. Vindo aqui? Para a minha casa? Você não é um herói, João. Você é apenas o último prato do banquete. A garra em seu peito pressionou com mais força, e ele sentiu suas costelas rangerem. A dor era ofuscante.
Foi então que João fez seu movimento. Não foi um ato de força, mas de desespero e astúcia. Com a mão boa, ele cravou a ponta afiada do crucifixo quebrado na coxa da criatura. A reação foi instantânea e violenta. A criatura soltou um grito que não era humano nem animal. Era um som de pura agonia eletrônica, um feedback de estática e dor que fez o ar vibrar. A madeira enegrecida e a prata partida, abençoadas e amaldiçoadas por séculos de história naquele lugar, não a feriram como água benta. Elas causaram uma dor diferente, uma dor de raiz, como se a própria história do lugar a estivesse rejeitando. Ela recuou, arrancando o crucifixo de sua perna e o jogando longe. A ferida não sangrava, mas fumegava, liberando uma fumaça negra e oleosa. A dor a enlouqueceu. A inteligência fria se foi, substituída por uma fúria bestial. Ela parou de jogar. Ela queria matá-lo. João aproveitou a oportunidade, arrastando-se para trás, tentando se levantar. Ele olhou ao redor, desesperado, procurando por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seus olhos pousaram no altar de pedra, e na base dele, algo que ele não havia notado antes. Um buraco escuro, um recesso, quase como um pequeno nicho ou cripta. A criatura avançou novamente, as garras estendidas, o grito de fúria ainda ecoando. João sabia que não poderia desviar para sempre. Ele estava encurralado. Ele se levantou de costas para o altar, a criatura saltou. João não tentou fugir, ele esperou. No último segundo, quando a massa de fúria cinzenta estava prestes a colidir com ele, ele se jogou no chão, rolando para o lado. A criatura, incapaz de parar seu impulso, colidiu com o altar de pedra com a força de um carro em alta velocidade. A pedra antiga, já enfraquecida pelo tempo e pelo abandono, não resistiu. Com um som de fratura profundo e retumbante, o altar se partiu. E a criatura, junto com as lajes de pedra, despencou no buraco escuro que havia embaixo. João se levantou, ofegante, o corpo dolorido. Ele se arrastou até a beira do buraco. Tinha cerca de 3 metros de profundidade, uma câmara subterrânea esquecida, talvez uma antiga cripta para os fundadores da capela. Lá embaixo, na escuridão, a criatura se movia, tentando se levantar em meio aos escombros. Uma de suas pernas estava presa sob uma laje pesada, o osso quebrado em um ângulo antinatural. Ela olhou para cima, os olhos verdes brilhando de ódio. Impotente. Pela primeira vez, ela estava presa. João olhou para a besta encurralada. Ele poderia tentar fugir, mas ele sabia que ela eventualmente se libertaria. E ela o caçaria até o fim do mundo. Não, tinha que terminar ali, naquele lugar onde tudo começou. Ele olhou ao redor da capela em ruínas, para as vigas de madeira podre que pendiam do teto desabado, para as paredes de pedra instáveis, e uma ideia terrível, uma ideia final, tomou forma em sua mente. Ele não precisava lutar contra ela. Ele só precisava enterrá-la. O ar na cripta improvisada era espesso, com o rosnar frustrado da criatura. O som de pedra se arrastando contra... Pedra ecoava do buraco. Um lembrete constante de que o tempo de João estava se esgotando. Ele olhou para a besta presa, não com triunfo, mas com o olhar vazio de um coveiro. A alma de Maria, voluntária ou prisioneira, se fora. O corpo de Maria, a tela para aquele horror, se fora. Tudo o que restava era um trabalho a ser feito. Um enterro. Seus olhos, acostumados à penumbra, varreram a estrutura da capela em ruínas. As paredes de pedra estavam rachadas e instáveis. O teto, em sua maior parte desabado, era sustentado por uma teia de vigas de madeira podre, todas convergindo para uma única e maciça coluna de pedra perto do centro da nave. Uma coluna que agora tinha uma nova e profunda rachadura em sua base, resultado do impacto do altar. Era o pilar central, a chave de toda a estrutura. Se ela caísse, levaria tudo consigo. Um estalo alto e agudo veio do buraco, seguido por um rosnado de dor e esforço.
A laje de pedra que prendia a perna da criatura se moveu. João sabia que não tinha muito tempo. Ele agarrou o maior e mais pesado pedaço da laje do altar que conseguiu mover. A pedra era áspera e fria, e o esforço enviou ondas de agonia por sua mão quebrada e seu corpo machucado. Arrastando a pedra, ele a posicionou em frente à coluna rachada. Ele não tinha um martelo, não tinha ferramentas. Ele tinha apenas seu peso e sua determinação de aço. Com um grito que rasgou sua garganta, ele ergueu a laje e a bateu contra a coluna. O impacto foi surdo, enviando um tremor através do chão. Uma chuva de poeira e pequenos fragmentos de pedra caiu do teto. A rachadura na coluna se alargou. Um sorriso escuro se abrindo na pedra antiga. De baixo veio um rugido de fúria. A criatura percebeu o que ele estava fazendo. O som de garras arranhando desesperadamente a pedra ecoou do buraco. Ela estava tentando escalar. João bateu a laje novamente, e de novo. Cada impacto era um golpe contra sua própria exaustão, um ato de vontade contra a falha de seus músculos. Suor e sangue escorriam por seu rosto, pingando no chão empoeirado. A capela inteira gemeu ao seu redor, o som de uma construção centenária protestando contra sua própria morte. Um som de osso se realinhando com um estalo molhado veio do buraco. A criatura havia se libertado. João olhou para a beirada e viu uma mão com garras aparecer, cravando-se na borda do buraco. Depois outra. Ele estava sem tempo. Ele ergueu a laje uma última vez, reunindo cada grama de força, cada fragmento de dor e amor e perda em um único golpe final. Ele não mirou apenas na rachadura. Ele mirou no coração da pedra. Pela alma dela, ele gritou, as últimas palavras do padre se tornando seu próprio grito de guerra e requiem. A laje atingiu a coluna. Por um segundo, nada aconteceu. E então, com um som profundo e retumbante, como o de um trovão nas entranhas da terra, a coluna se partiu. O mundo se transformou em um caos de movimento e som. As vigas do teto se partiram despencando. As paredes de pedra se curvaram para dentro. A criatura, no meio do caminho para fora do buraco, olhou para cima e em seus olhos verdes e brilhantes, pela primeira vez, havia algo que parecia medo. Ela soltou um último rugido de fúria desafiadora, um som que foi rapidamente engolido pelo barulho ensurdecedor da capela desabando sobre si mesma. João não esperou para assistir. Ele se virou e correu, tropeçando, caindo, se arrastando em direção à luz pálida da entrada arqueada. A onda de choque do colapso o atingiu como uma parede sólida, jogando-o para fora, para a lama e a grama molhada. Ele rolou, ofegante, o corpo um mapa de dor, e se virou a tempo de ver a entrada da capela desaparecer sob uma avalanche de pedra e madeira. Uma nuvem de poeira de séculos subiu para o céu noturno, bloqueando a lua. E então, o silêncio. Um silêncio absoluto, mais profundo do que o silêncio da vila, o silêncio de uma tumba recém-selada. João ficou ali, deitado na terra fria. O som de sua própria respiração áspera, o único som no mundo. Ele olhou para o monte de entulho que fora a capela, o túmulo de sua esposa, do demônio e de uma parte de si mesmo. Ele não havia vencido, não havia vitória em tal carnificina. Ele havia apenas sobrevivido. Meses se passaram. As estações mudaram, o verde voltou às árvores e a neve caiu e derreteu. Mas o inverno que havia se instalado na alma de João era permanente. Ele nunca mais voltou para a cidade do interior, um lugar que agora só existia para ele como uma cidade fantasma em sua memória, um borrão de fogo e dor. A Vila de Santos da Esperança foi isolada. As ruínas da capela marcadas em mapas como um local instável, um perigo geológico. Ninguém nunca soube a verdade que estava enterrada sob aquelas pedras. Ninguém nunca soube o preço que foi pago.
João vivia em um apartamento pequeno e anônimo em uma cidade distante, um lugar de concreto e vidro onde as sombras eram apenas sombras e ninguém conhecia seu nome ou a história gravada em seu rosto cansado e em sua mão perpetuamente torta. Ele trabalhava, comia, dormia, mas não vivia. Ele era um homem assombrado, não por fantasmas, mas pelo silêncio. Um silêncio que às vezes parecia ter a forma de Maria. Uma noite, ele estava em frente ao espelho do banheiro, a água da torneira correndo, o som branco e constante um conforto precário. Ele olhou para seu próprio reflexo, para o estranho em seus olhos, um homem que ele não reconhecia mais. E por uma fração de segundo ele viu. Não era um monstro ou uma sombra, não era um rosto sobreposto ao seu, era apenas um brilho, um lampejo fugaz e quase imperceptível nas profundezas de suas próprias pupilas. Um brilho de um verde doentio e fosforescente, como um isótopo radioativo morrendo lentamente. Ele piscou, o coração tropeçando no peito, e o brilho sumiu. Ele se inclinou, procurando, mas tudo o que via era o homem cansado e seus olhos assombrados. Mas ele sabia o que tinha visto. O ritual de transferência que ele propôs, a barganha desesperada, o demônio havia sido atraído. E quando a capela desabou, selando o corpo físico de Malacar em sua tumba de pedra, um fragmento minúsculo, um eco de sua essência, um esporo de maldade, pode ter se agarrado à única alma que o havia convidado. Ele não estava possuído. Ele não era um monstro. Mas ele era o túmulo vivo de uma memória profana. Ele havia salvado a alma de Maria, talvez, ao custo de se tornar o guardião eterno de sua mancha, o relicário vivo de seu pecado. Ele fechou os olhos, mas a imagem do brilho verde permaneceu queimada na parte de trás de suas pálpebras. O mal nunca termina. Às vezes, ele apenas espera, e João estaria esperando com ele, para sempre. E assim, a história de João e o demônio que possuiu sua mulher chega ao fim. Ou será que não? A ameaça física foi enterrada sob toneladas de pedra, mas algumas perguntas permanecem, sussurrando na escuridão. O que você acha? João está realmente livre? Ou ele se tornou a nova prisão de Malacar? O sacrifício do Padre Antônio e a decisão final de João valeram a pena? E o que aconteceu, de fato, com a alma de Maria? O terror, às vezes, não está no monstro que podemos ver, mas no eco que ele deixa para trás, na dúvida que corrói a alma. Deixe suas teorias e seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos debater os cantos mais escuros desta história. Se esta jornada ao coração do terror te arrepiou, se te fez pensar e temer, então nos ajude a continuar trazendo mais pesadelos para a luz. Curta este vídeo, se você sobreviveu até o fim. Compartilhe para que outros possam conhecer a escuridão de Santos da Esperança. E o mais importante, inscreva-se no canal Sombras do Terror e ative as notificações, porque há sempre mais histórias esperando para serem contadas. Nas sombras. Até a próxima. E talvez verifique seu próprio reflexo com um pouco mais de cuidado esta noite.